Histórias que a gente vai contar agora são da sexta rodada do Brasileirão. Ontem foram 5 jogos e, para variar, teve polêmica de arbitragem, Fernando. O Botafogo, pressionado pelos últimos resultados ruins, está comemorando muito a vitória contra o Fluminense. A 8ª seguida no Clássico. Mas os tricolores estão reclamando de um pênalti não marcado. Renato Paiva já chegou ao Newton Santos sob uma pressão enorme, mesmo com pouca gente por ali, apenas 12.943 torcedores. Cobrar é normal, tem que cobrar obviamente, não há como, quando não ganhas, mas são todas as torcidas do mundo. Isso porque o Botafogo dele tinha apenas uma vitória em 5 rodadas. Então o treinador apostou na mudança. Mastriani no ataque, Cuiabano na lateral esquerda. E a reação foi imediata. O atacante uruguaio cabeceou para o meio da área e o Igor Jesus fez o Fábio trabalhar logo de cara. No primeiro tempo, sem nenhuma finalização do Fluminense, o Fábio era o único jogador do time que aparecia bem, como nesse chute do Matheus Martins. O Botafogo abriu o placar numa jogadinha ensaiada. Igor Jesus e Vitinho trocaram de lugar. O centroavante virou lateral e o lateral marcou o primeiro gol dele em 33 jogos desde a chegada ao Botafogo. Bola pro fundo do gol. Eu vi Jesus fazendo o facão, eu fui na dele, graças a Deus eu fui feliz de fazer o gol. É, faro de artilheiro, né? Um toquezinho pro primeiro gol, um toque só na mão. Primeiro de muito, se Deus quiser. No lugar de sempre, de cabeça, o camisa 99 do Botafogo quase fez 2-0. E gol na trave! Mas o Fluminense melhorou no segundo tempo. Por pouco o Bernal não empatou. De falta, de John para John, o Arias do Fluminense quase fez um golaço na gaveta. Na trave! A essa altura, o nome do Renato Paiva era tensão. À beira do campo, mãos à cabeça, temor pelo empate, principalmente quando o Gregory encostou no John Arias, que caiu. O árbitro mandou o lance continuar. Não marcou o pênalti para a revolta dos tricolores. Eu falei para ele por que não deu pênalti. Ele falou que não viu o pênalti e eu falei, pô, mas por que o VAR não te chamou? Ele falou que a pessoa no VAR teve a mesma opinião que ele. Então, o que eu vou fazer? Vou falar nada, vou deixar, vocês têm a imagem aí estão na TV. Se o Renato Paiva fosse supersticioso, confiasse em escritas, poderia ficar mais tranquilo. O Botafogo não perde para o Fluminense desde junho de 2022, quase 3 anos. Ao todo, 8 jogos. Agora, 9. Com direito a 8 vitórias seguidas. A de ontem, por 2-0. Na bobeira da zaga tricolor, o Savarino escapou e não perdoou. O Botafogo dá um bico da crise! Alívio imediato para a torcida e para o time. Sabemos que é futebol, que são momentos. Se Deus quiser, esse vai ser um jogo para daqui para frente começar a ser o Botafogo que a gente merece. O torcedor que acreditou no fim da má fase foi ao Newton Santos num sábado à noite merece tudo. Vale o sorriso. E vale até o choro de emoção das gêmeas Isadora e Valentina com a camisa do Savarino de prêmio. Essa é delas e ninguém tasca. Com esse horário de bosta de jogo que inventaram, do jogo ser às 9 horas da noite do sábado, um negócio ridículo, mas enfim, cá estamos com uma resenha mais rápida hoje, que hoje é sábado à noite. Eu sei que vocês querem dormir, comer uma pizza, assistir um Zorra Total, sei lá eu, né? Nós vamos falar aqui, obviamente, de arbitragem. Nós vamos falar do nó que deu o Paiva hoje. Os dois Renatos, hoje o Renato Paiva conseguiu estar muito melhor, na surpresa que o Botafogo gerou para o time do Fluminense, na grande vitória do Botafogo, uma atuação indiscutível, uma vitória indiscutível, embora nós vamos ter que falar de arbitragem, porque afinal de contas nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza foi assaltado hoje contra o Sport, num lance absurdo que a bola entrou, sei lá eu, 50 centímetros, 70 centímetros, sei lá eu quanto. E aí, né, aconteceu o que aconteceu, o árbitro não deu gol, o time do Fortaleza está revoltado, a diretoria do Fortaleza, mas é sempre importante lembrar, e eu fiz esse comentário inclusive no post do Marcelo Paes do Fortaleza, vocês votaram pela manutenção do sistema atual da CBF, o Fluminense também, então o torcedor do Fluminense não se esqueça, antes de reclamar também de eventualmente um pênalti aí no final, que o seu presidente, o seu clube também apoiou a manutenção do futebol brasileiro e do sistema atual, talvez com uma camisa vermelha na seleção brasileira, né? Então também chora só um pouco, né? Chora com moderação, né? Não dá para chorar total porque, né, não houve nenhum tipo de apoio
para que houvesse mudança. Então, todos os torcedores do Brasil que reclamaram de arbitragem, eu vou falar essa porra pelos próximos anos. Não encham a porra do saco, porque o seu time é responsável por isso. Cara, tem muita coisa para a gente falar do jogo. Foi um grande jogo de futebol. O Paiva mudou, reverteu a situação dele em 90 minutos, com uma escalação que funcionou muito, né? O Botafogo conseguiu acertar com uma ousadia do Paiva, não dá para tirar os créditos do cara, porque o cara foi ousado, o cara mudou a forma do Botafogo jogar, e tem alguns detalhes na formação do time que eu vou falar aqui. Eu botei as estatísticas do jogo aqui. Aqui está a formação do Botafogo, com a avaliação dos jogadores do SofaScore. Essa avaliação aqui é uma análise fria, né, da condição, da disposição tática inicial do time e tal. Tem também do Fluminense aqui que eu vou colocar daqui a pouco. Classificação do Campeonato Brasileiro, como é que ficou depois de mais essa rodada, né? Enfim, eu tenho várias coisinhas aqui para deixar na tela na hora que a gente estiver conversando, e os próximos jogos são os jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou deixar aqui no começo com a classificação do Campeonato Brasileiro, que eu sei que é a parte mais importante aí para a gente analisar. Cara, vamos começar falando do jogo da seguinte forma. Obviamente, o Botafogo deu um susto no Fluminense, né? O Botafogo fez uma formação que nem passou pela cabeça nos últimos jogos, né, do Botafoguense, falar, não, eu vou entrar com 2 atacantes, Mastriani. Não era uma coisa que passava na cabeça de quase ninguém que o Paiva fosse correr esse risco. Mas por algum motivo, e com muito mérito, ele pensou nisso e colocou. E aí tem uma sacada nesse time do Botafogo. Vou colocar a formação original aqui do Botafogo. É o seguinte, tem uma sacada aí nessa formação que parece muito que essa formação 4-4-2. Até é. Mas a grande sacada do time do Botafogo não foi essa. Tanto que se você olhar não só a jogada do gol, como se você olhar para o jogo em si, você vai ver que a grande válvula de escape do Botafogo, por muitos momentos, especialmente no primeiro tempo, foi o Vitinho, né? Como é que o Vitinho conseguiu fazer isso? Como é que o Vitinho apareceu tanto na frente? O Gregori se enfiou toda vez que o Botafogo tinha a bola, e não quando ele perdia a bola. O Gregori se enfiava entre os 2 zagueiros do Botafogo, abrindo os 2 e fazia uma linha de 3, e os 2 laterais do Botafogo iam para frente. E isso deu um susto no time do Fluminense, porque o time do Fluminense não esperava esse tipo de ataque dessa forma, com os jogadores entrando pelo lado, o Cuiabano e o Vitinho entrando. Não era uma coisa que o Fluminense tinha se preparado claramente, porque o Botafogo não jogou assim em nenhum momento do ano. É a primeira vez que o Botafogo faz essa formação. E funcionou pra caralho. O Botafogo amassou o Fluminense no primeiro tempo, foi um baile de bola, só deu o Botafogo. O Fluminense não viu a bola no primeiro tempo, podia ter saído do primeiro tempo com 3-0 tranquilamente. Por isso que eu digo que o resultado é justo, embora a gente vá discutir aqui o lance do pênalti, mas o resultado é justo. O Botafogo foi bem melhor que o Fluminense. E aí, no segundo tempo, as coisas se equilibram um pouco mais. O Fluminense entrou na formação que ele vem ganhando, ele não ia mudar porque ele está ganhando, né? O Fluminense manteve basicamente o que ele vinha fazendo porque está ganhando, né? Então, o Botafogo surpreendeu o Fluminense. No intervalo, o Fluminense se ajeita, encaixa um pouco mais, vai na direção do Botafogo, marca um pouco mais em cima, evita que os laterais do Botafogo continuem tendo aquelas avenidas, mas os laterais do Fluminense não conseguem aparecer lá na frente para contribuir. Então, o Fluminense fica muito refém de uma jogada do Aras, de uma jogada trabalhada no meio, o Ganso vai cansando, tem que sair, e aí você tem uma situação que fica meio difícil você imaginar que um Canóbio, né, o Serna, seja lá quem for do Fluminense, vai fazer uma jogada genial ali, driblar 3 caras e fazer um golaço. Então ficou uma coisa mais... Eu acho que o jogo de hoje se caracteriza no segundo tempo pela qualidade individual. O Botafogo ainda tem, eu acho que alguns jogadores ali que têm uma condição hoje um pouco melhor que a do Fluminense, são titulares de um time de Libertadores, campeão de Libertadores. O Fluminense tem alguns titulares com um pouco mais de idade, outros que vieram agora de outros times menores e a gente não sabe o que vai acontecer, outros que eram reservas de seus times, como o Canóbio, por exemplo, e tal. Então, assim, o Fluminense não tem um timaço nessa temporada e, dito isso, acho que o Botafogo mereceu demais a vitória. Aqui estão as estatísticas do jogo, não sei se tem alguma grande estatística para a gente colocar aqui, né? 2 grandes chances de gol, chances claras de gol criadas pelo Botafogo, uma pelo Fluminense. Finalizações, o Fluminense acabou finalizando muito mais, mas não são finalizações na frente do gol, são finalizações, né, de oportunidade, de onde dava e tal. Escanteio parecido, posse de bola, o Fluminense no segundo tempo inverteu a posse de bola, faltas o Botafogo fez um pouco mais, passes o Fluminense trocou mais, ou seja, o Fluminense teve mais a bola, trocou mais passes, mas efetivamente o Botafogo no primeiro tempo foi muito superior. No segundo tempo foi um jogo equilibrado, mais para o Fluminense que para o Botafogo. Só que o Botafogo tinha o resultado, né? Então é natural você imaginar que o Botafogo vai falar, pô, vem você, eu não vou sair daqui, né, para isso. Vamos falar do pênalti. Vocês querem falar do pênalti? Vocês gostam de polêmica, né? Vocês gostam de caos. É o seguinte,
Eu acho que foi pênalti. O jogo acabou nesse momento, tá, cara? Antes que alguém pegue algum corte, filha da puta. O jogo acabou neste momento. Então eu vi a mesma imagem que vocês viram. A imagem de frente para a área, o jogador do Botafogo, que eu não me lembro quem que foi o zagueiro, dá um tranco nas costas do Arias, ele cai, pênalti. Eu tinha já certeza absoluta que tinha sido pênalti quando mostra a imagem de trás do gol. E a imagem de trás do gol, o tranco não parece ter sido forte. Eu fico ainda com a imagem do pênalti. Se você perguntar para mim hoje, falar pênalti ou não pênalti, eu falo, foi pênalti. Mas a imagem de trás do gol me deixou um pouco... Eu falei, pô, engraçado, porque na imagem de trás do gol não tem nenhum movimento tão forte. Tem encosta e... Eu falei, caralho, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu tô 70% pro pênalti e 30% para não, tá? Mas na hora que eu vi foi 100 para sim e 0 para não. Essa imagem de trás do gol, não sei se vocês devem ter visto, todo mundo viu a mesma transmissão, imagino eu. A segundo replay que mostrou uma vez só, ele não parece ter um empurrão, ele parece um toque e o Arias se projeta. Então eu fiquei um pouco na dúvida com essa imagem. Vamos esperar as próximas imagens amanhã, hoje, mais tarde, para ver se tem outras imagens desse lance, porque para mim, pênalti, tá? Mas se eu te falar que essa imagem atrás do gol não me deu uma sensação de será, eu vou estar mentindo. Tem ali uma imagem menos... diferente da imagem que a gente viu de trás do gol, de frente para a área. A imagem de trás do gol é muito diferente da imagem da... Então, eu me lembro muito do pênalti do Júnior Baiano na Copa do Mundo, né? Não sei se vocês se lembram que o Brasil e Noruega jogaram o terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo em 98, e o Brasil inteiro reclama absurdamente que o Júnior Baiano não fez um pênalti no jogador da Noruega e tal, não sei o quê. E 2 dias depois, na terça-feira, esse jogo foi domingo, na terça-feira sai uma imagem do Júnior Baiano puxando o cara que nenhuma câmera pegou. Então, eu tive a impressão de pênalti e também tive uma imagem que falou, peraí, não crava não. Não crava não. Então, assim, eu acho pênalti, tá? Mas eu não vou dar 100% não, porque aquela imagem de trás do gol me deu uma sensação de que pode haver ali uma outra imagem, uma outra interpretação, tá? Mas eu acho que no mínimo, o VAR deveria, nesse tipo de lance, chamar o árbitro para rever É que tem uma orientação de que o VAR deve chamar para o árbitro se o VAR entender que o árbitro errou. Como é um lance interpretativo, o VAR não vai chamar. Mas eu acho que não. Eu acho que assim, cara, tem que ter um bom senso. Eu acho que o VAR também tinha que ter... Não tem essa regra, mas eu acho que o VAR poderia ter. Que é o bom senso. Como é que funciona o bom senso? Eu falo assim, o pessoal do VAR, é o seguinte. Um lance de pênalti aos 44 do segundo tempo, você chama o cara, irmão. Porque aquilo ali resolve o jogo. Então, porra, meu irmão, chama a porra do árbitro. Não tem, mas o VAR tem que ter certeza. Foda-se a certeza. Chama o árbitro, cara. Pelo menos para ele assistir de novo. Eu sei que o protocolo pede que você tenha certeza de que você mudaria o resultado do lance. Mas eu acho que em alguns lances, como por exemplo esse, que é o último lance do jogo, eu acho, sei lá, mais prudente que você fale, cara, o lance é duvidoso. Juiz, nós vamos olhar aqui 2, 3 vezes. Vem ver com a gente. Vem ver também. Porque talvez você tenha uma interpretação diferente. Então, assim, esse tipo de lance eu acho que o VAR poderia colaborar, né, deixando com que o árbitro visse a imagem 5, 6 vezes, porque a gente mesmo na televisão, nós vimos a imagem 3 vezes, 2 pelo ângulo de trás e 1 pelo ângulo de trás do gol, 2 pelo lance de frente e 1 pelo lance de trás do gol. Então, nós vimos o lance 3 vezes. Porra, e a gente acha que foi pênalti, mas o árbitro poderia parar ali com toda a condição técnica dele com o VAR e assistir o lance 6, 7 vezes por todos os ângulos que tivesse e tomar a decisão certa. Se o Fluminense tivesse que ter empatado, que empatasse. Se o Fluminense tivesse que ter perdido, que perdesse. Né? Agora, ficar essa discussão, ficar esse indício de má fé, tem gente que acha muito pênalti e fala, pô, esse juiz filha da puta não viu, viu porque foi na cara dele, e acho que o VAR leva em consideração. O VAR deve ter olhado e falar, cara, peraí, mas o lance foi a 3 metros do juiz. E o juiz estava bem posicionado. O juiz estava mais bem posicionado que a câmera. Porra, se ele não deu estando do lado do lance, eu não vou chamar. Eu entendo o VAR não chamar, mas eu acho realmente que poderia haver, não que eu espere que a CBF vá fazer isso, porque a CBF não faz porra nenhuma, mas poderia haver um tipo de recomendação. Olha, se for um lance muito capital que pode resolver o jogo, porra, chama que não custa nada. Né? Então, eu acho que não custava nada ter chamado. Eu acho pênalti. Mas eu não estou cravando porque a imagem de trás do gol me deixou com dúvida. E, como vocês sabem, eu entrei no ar aqui na hora que acabou, então eu, obviamente, só vi o lance, um replay, então, né, eu daria pênalti, ok?
Mas, por enquanto, se eu mudar de ideia amanhã, não estranhe. Classificação do Brasileirão aqui para vocês. O que meu... O São Paulo que não perde, mas também não ganha, né? Assim não dá, né, gente? Fica pequenininho, né? Classificação com tanto time assim. Vou tentar aumentar ela para a próxima live aqui. Mas o São Paulo subiu ali para a 8ª colocação. O São Paulo não ganha, mas também não perde, né? Então, tá na boa condição. O Botafogo chegou ali perto ali dos líderes com essa vitória importantíssima ao Botafogo. E o Fluminense deu uma estagnada ali, mas ainda assim tá na frente do Internacional, tá na frente do Botafogo. O Internacional que também jogou hoje ganhando do Juventude. E aí, galera, esperar por pênalti de qualquer jeito não vai a lugar algum. Olha aqui, Botafogo, vou começar pelo final, né? O Botafogo queria, o Fluminense queria um pênalti final do jogo do Gregori em cima do Arias. O Arias entrou pela área, tentando arrumar para bater, e recebeu uma trombada de lado, pouco por trás, caiu, e o cara estava, o Arleu, estava do lado, 2 metros, mandou seguir. Aí depois foi aquele alvoroço, e aí veio o segundo gol do Botafogo, do Savarino, que acabou com o jogo. Engraçado. Savarino, algumas partidas, quando ele vai, né, fora de meio do campo, um pouco mais lá para frente, ele é um bom jogador. Agora, às vezes que ele jogou como um terceiro homem no meio do campo, às vezes complicava, mas hoje não. Hoje ele jogou bem pra caramba no meio do campo do Botafogo, que é Marlon Freitas, que começou, né, ou está voltando a fazer aquelas jogadas que fez, né, aí, durante um bom tempo, e até as jogadas que ele fazia, no caso, lá o ano passado, que eu até o coloquei, né, como possível meio do campo da seleção brasileira, junto com o Gregor, que hoje também, né, jogou muito bem. O meio do campo do Botafogo jogou muito bem, marcou bem e saiu para o jogo, principalmente pelas laterais. O time do Fluminense perdeu o meio do campo. Bernal, quem contratou Bernal, hein? Não joga nada. Bernal, Martinelli, que sumiu do jogo, depois foi substituído, e o Ganso. O Ganso, a partida passada, jogou muito melhor. Essa ele ficou andando no campo. Aí, de repente, apareceu como centroavante. O Cano um pouco mais para trás, por incrível que pareça, o Cano um pouco mais para trás, e o Ganso lá na frente de centroavante. Não entendi. Em algumas oportunidades também, o Arias vinha no meio do campo, da ponta esquerda ou da ponta direita, principalmente, para o meio do campo, né? Para armar o jogo, para sair tocando, recebe do meio do campo, recebe do zagueiro, recebe do lateral, aqui na lateral. Mas ele não é isso, cara. Ele é daqui para lá. Então, trocou. O Ganso foi fazer o que deveria fazer o Arias, lá na frente, e o Arias veio fazer o desnecessário aqui atrás. Não entendi. Então, ficou todo descompassado o time do Fluminense. Sem apoio pelas laterais, o René chega até aqui e se mete no meio. Para quê? Ninguém sabe. O negócio é ir por aqui, pelo lado esquerdo. Lá na frente, se quiser entrar na diagonal, tudo bem, mas é por aqui, ó. Então, apertar o jogo, o René e Canóbio, né? Para puxar a marcação aqui para cima da lateral do Botafogo com o Vitinho e a saída na cobertura do Jair, para pelo menos deixar um centroavante junto, no caso com o Barbosa, chocando lá, um homem contra um homem, acabou o problema. Mas não aconteceu isso. Então, e o Xavier, a mesma coisa. Xavier vem pelo meio, quando tem que ir pelo lado. Ao contrário do que faz, ou do que fez o Vitinho e o Cuiabano. O Cuiabano saiu dando bico em tudo, com toda a razão, porque estava jogando muito bem, estava explorando aquele setor ali, entrando bem por aqui, mas até como ponta, por incrível que pareça, do que como lateral,
Às vezes ele voltava para marcar, mas de repente ele pegava e se metia, chutava no gol, cruzava, né? E aí o que acontece? Ele foi substituído aos 13, segundo tempo. Entrou o Alex Telles. Sumiu, fez nada. Pegou na bola 2 vezes. Deixa o cara. Saiu na bronca Cuiabano com toda a razão. E o Vitinho pelo outro lado. A triangulação do Botafogo no meio do campo e a metida de bola para o Vitinho na diagonal, mas entrando lá, não aqui, entrando lá. Inclusive, ele fez o gol aos 36 do primeiro tempo exatamente nisso. Uma triangulação, ele passou, meteram a bola para ele, ele entrou, e o Botafogo fez mais de 30 vezes isso, se eu estou exagerando, do lado direito, e umas 20 do lado esquerdo. Matou a marcação do time do Fluminense. Não tinha marcação, não tinha cobertura, tá certo? E não tinha meio do campo. E não tinha saída de bola. Primeiro tempo, tá aqui, ó. Primeiro tempo, isso tudo aqui, ó. Sabe o que aconteceu para o Fluminense no primeiro tempo? Vou dizer aqui. 43 minutos, o Arias cruzou e o Cano deu uma cabeçada para fora. Não teve mais nada do Fluminense. Tudo, de resto. Savarino, Igor, Vitinho, Gregory, Savarino, fez tudo Savarino. Exatamente como jogador de meio do campo, ajudando na marcação, mas saindo para o jogo, estando no meio da triangulação, aparecendo na área quando a bola vinha pelas laterais ou quando vinha pelo meio do campo, umas bolas metidas. Ele está ali participando de tudo. Tanto é que ele fez o gol, né, de uma bobeira do Paulo Baia, lá no meio do campo, na intermediária. Ele roubou a bola, ele estava ali, ó. Ele não estava aqui. Ele estava lá, ó. Roubou a bola e partiu. Abriu aqui, quando o goleiro abriu mais para cá, ele meteu no outro canto. 2-0 aos 49 minutos. Então o time do Botafogo sobrou no campo. E outra coisa também, que eu percebi umas 4 vezes. Vou até dividir. 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Aquela mesmice, sabe? Aquela jogada irritante. O Ganso com a bola, ele chama o jogo, chama a galera. Aí entra o lateral aqui, vem mais um homem do meio campo, vem um homem de frente. Aí fica aqui. Bonito, tá bonito. Mas tá perdendo o jogo. Bonito. Aí, de repente, atrasa a bola pro zagueiro botar no goleiro, para o goleiro chutar para frente. Será que vai voltar a essa mesmice de novo? Aquela irritação de ficar tocando, esse toque inútil? Botafogo apertava, roubava e ia para dentro. Isso é um jogo, cara. É um jogo. Fluminense, se jogasse o que jogou o último jogo, mas o adversário é outro. Estou discutindo adversário. Estou discutindo o time do Fluminense. Se jogasse como jogou a última partida, ele faria uma partida muito melhor, poderia até sair com uma vitória, pelo menos por um empate. O que ele jogou foi barato. Primeiro tempo terminou 1-0, era para ter terminado 4-0. Fácil. Teve uma bola também no segundo tempo do Arias, de falta que ele chutou no travessão. Segundo tempo, teve o Bernal, teve o Arias, de falta no travessão, negócio do pênalti, que eu já falei, e o Savarino, os 49 minutos. As substituições no Fluminense, saiu o Ganso, entrou o Lima, estava perdido no campo. Martinelli, Paulo Baia, ainda deu um gol. Nonato é que tentou dar uma arrumadinha, ajeitando o meio do campo para chegar na frente, e o Serna no lugar do Canóbio. E essa modificação aqui, o Cano, Everaldo, Cano, isso não dá certo. Não dá certo. Ou deixa um ou deixa outro. Ou bota os dois. Não adianta. Tira um. O Cano. O que o Cano fez? Essa cabeçada, cruzamento do Arias. E o Everaldo, diz o negócio dele aí. Não tem. Então, essa substituição é você trocar
né? Não é nem 6 por meia dúzia, é 3 por 3. Quer dizer, não rende nada, não adiantou nada. E o Arias, totalmente fora do habitat dele, fora. Ele é daqui para lá. Ele vem um pouco, recebe e parte. Ele não tem que vir aqui para buscar jogo, para arrumar jogo. Ele não tem. Isso é problema dos homens de meio do campo. Ele sai da ponta, se mete no meio. É diagonal. Ele não vem aqui. Aqui não adianta. Aqui tem os 3 no meio do campo. Ainda tem zagueiro. Ele tem que vir, para vir, ele tem que vir aí, ó. Sai da ponta, vem aí, na intermediária, para receber a bola, para partir para dentro. Aqui, ele vai ter que passar para os caras do meio do campo, né? Nem o meio do campo, para os atacantes que estão aqui, né? Que voltaram. Então aqui ele tem que passar aqui, tem que passar no meio do campo e mais a defesa. É muita coisa para um cara só. E os caras estão em cima dele. É triste. A verdade é essa. É triste a gente ver o Arias nesse time do Fluminense. É triste. Ele tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. 1001. Porque a uma são os caras que dão pancada nele, lógico. Ele é o melhor jogador. Tentar tirar ele é melhor para o adversário. Então, é triste a gente ver isso aí. Então, o Botafogo sobrou no campo, ganhou merecidamente, jogando mais, tecnicamente melhor, taticamente deu um nó no time do Fluminense. As mexidas no time do Fluminense, ou as movimentações, não é nem mexida, as movimentações erradas, chegava ali, não tinha jogo, passes errados, tudo afunilado, né? Não tinha espaço para o jogo do Fluminense. E o Renato desesperado, na beirada do campo, mandando jogar, pô, abrir. Não abrir, vamos tocar o jogo. Esse não é o nosso jogo. Devia estar pensando o Renato pelos os movimentos que ele fazia lá. E o outro treinador do Botafogo, tranquilo. O Botafogo estava jogando bem, maior facilidade para tocar a bola no meio do campo, que é impressionante, mas no meio do campo o Gregory voltou a jogar bem, Marlon Freitas também, depois foi substituído pelo Alain, e o Savarino foi a peça principal desse meio do campo e da coordenação de frente, acionando o Igor Jesus. Matheus Martins não esteve bem, e o Elias Manuel, que entrou no lugar do Mastriani. Mastriani também saiu na bronca. Tem que aparecer, Mastriani. Não apareceu tanto que deveria e que todo mundo está precisando. Volta um pouquinho para ajudar o Savarino ali no meio do campo, para não precisar o Gregory e o Marlon Freitas. O Gregory hoje se salientou na frente. Ele teve umas 3 ou 4 bolas dessa triangulação que ele se metia aqui, ó, e perturbava, porque no Fluminense não entrava ninguém com ele, acompanhando ele. Ele facilitava o trabalho de toque, que ele entrava pela meia direita. Normalmente, ele foi no fundo umas 3 vezes. Jogador de meio do campo, né? Os caras vêm tocando, ele se mete ali, ele abre uma brecha, né? Para quem vem no toque de bola e descoordena a defesa. De onde está vindo esse cara, de repente, passando por aqui? E ele pegou umas 2, 3 bolas lá na linha de fundo para fazer o cruzamento. Eu gostei muito do time do Botafogo, né? E não gostei do time do Fluminense. O craque do jogo é Savarino. A baranga do jogo, eu vou botar o Paulo Baia. E o senhor Arleu também é outro, cheio de argumentos. Peitaram ele, o Ganso deitou e rolou, peitaram ele parou o jogo um monte de tempo para argumentar. Ele não tem que argumentar, ele tem cartão, usa o cartão e acabou o problema. Foi peitado diversas vezes, né? Discutiram com ele, então a nota dele, por isso, é 0! Botafogo e Fluminense, hoje, é uma das maiores freguesias da Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, né? No momento. O Botafogo, os últimos 8 jogos, 8 vitórias do Botafogo diante do Fluminense, não perde há 9 jogos. Isso só mostra como existe
uma diferença gritante de um time para o outro nesses últimos tempos. E mesmo em 2023, onde o Fluminense faz a final da Copa Libertadores, no final das contas não só faz a final, como é campeão da Copa Libertadores, o Botafogo... Guilherme mandou R$3. Então, Wallace, e sobre o Inter mesmo, tá. aquele que o cara pede a bola e não conta impedimento, mas trabalhe da sua forma. Se não tem costume voltar rodada, tudo bem, já vou dormir 3 anos é osso. Boa noite aí, mano, boa live. O gol... tá, você tá falando do próprio gol contra o Inter mesmo. Boa, Guilherme. É o do Moisés? Você tá falando do lance do Moisés, né? Provavelmente. Normalmente a gente não volta a rodada não, mas não custa nada falar pro amigo. Sobre o gol do Moisés, né? Que inclusive o gol de bicicleta que o Davidson empurra o Moisés e o Moisés se machuca na comemoração. Sobre esse lance, eu falei, né, da outra vez aqui na outra live, que é sobre de como enquanto não tivermos o semiautomático na Série A do Campeonato Brasileiro, essas linhas, essas câmeras mal resolvidas, elas vão acabar sendo a única coisa que a gente tem à disposição. Então, naquele lance em específico, eu sou mais de boa com anular o gol, com anular o lance, porque eu não tenho informações, eu não tenho como dizer que o gol merecia ou não ser anulado. No jogo de hoje, eu tenho outra opinião sobre. A gente vai chegar lá, pode deixar. Mas sobre o dia de hoje, eu tenho uma outra opinião um pouco diferente com relação a isso. Simplesmente o YouTube tinha tirado a minha inscrição do seu canal? Meu irmão, isso aí tá esquisito. Tá mal contado, hein, professor Pontes? Tá mal contado, hein? Mas voltando a Botafogo e Fluminense, cara, é uma freguesia que eu acho que ela hoje, diante de um Botafogo que tá longe de jogar o seu melhor futebol, e um Fluminense até que melhorou nos últimos tempos, desde a saída do Mano Menezes, mostra uma questão de como o Botafogo, na característica dos jogadores, se sente muito confortável enfrentando o Fluminense. Hoje, o Renato Paiva, a quem eu já critiquei muito, hoje eu vou ser bastante elogioso com relação principalmente ao primeiro tempo do Botafogo e com relação à escolha de jogo. Hoje, o Botafogo foi a campo com 2 centroavantes, né, o Mastriani e o Igor Jesus, mas o Igor Jesus caindo um pouco mais pro lado esquerdo, voltando para armar em vários momentos, até funcionando quase como um camisa 10 do time. O Igor Jesus numa função bem mais recuada. E eu gostei, mano. Eu gostei. A sensação de que o Renato Paiva, ao olhar pro campo, ele falou, cara, isso aqui tá uma merda, mano. Eu acho que é importante, às vezes, na vida... Eu acho que cara, é extremamente importante a gente na vida, você na sua vida, e no futebol é uma vertente, né, obviamente, da vida, olharmos e falarmos, gente, isso aqui tá uma merda. É muito importante isso. E aí, a partir desse momento, enxergar que, por exemplo, no jogo de hoje, quando você vai para um 4-4-2, você consegue fazer com que principalmente o Savarino, nem tanto o Matheus Martins, mas na teoria os dois, o Savarino, por exemplo, conseguiu jogar mais centralizado, um pouco mais pelo meio, fazendo um jogo muito mais próximo e associativo ali com o Igor Jesus, que saía, em vários momentos o Igor Jesus passava na ponta esquerda também, o corredor livre para que o Cuiabano atacasse, do lado direito o Vitinho ajudando nessa construção pelo meio, tanto que acaba fazendo o gol. Cara, essa coisa de ser de um time mais fluido, mais solto, é uma ideia de alguém que percebe que as coisas não estavam funcionando. Ele foi num 4-3-1-2 hoje. A minha sensação de que não, mano. Foi um 4-4-2. Na minha leitura foi real um 4-4-2, mas com o Igor Jesus às vezes baixando pra fazer uma duplinha ali com o Savarino na armação, até porque o Igor Jesus faz isso muito bem, né? Faz realmente isso muito bem. Estamos na rodada 6 ou na rodada 7, WB? Rodada 6. Rodada 6. E no primeiro tempo, só não foi mais... A verdade é que o primeiro tempo só não acabou 2, 3, 4... 3 não, 4 não, né? Mas 2, 3,
pro Botafogo, porque o Botafogo tem o Fluminense tem um ET no gol, que se chama Fábio, que não envelhece e tá igual vinho, cada vez melhor, né? Como diria o outro, aí é o famoso lá ele, né, preventivo. O Fábio está igual vinho, cada ano que passa está mais gostoso. Aí não sou eu que estou dizendo, a torcida, alguns torcedores podem dizer isso. Mas de fato, cara, tá muito bem, mano, muito bem. E no primeiro tempo, seja, por exemplo, a capacidade que o Botafogo teve de construção de jogo vindo das laterais, com a passagem do Cuiabano no primeiro tempo, ou com um jogo em cima do Samuel Xavier, com uma duplinha ali de Igor Jesus e Savarino, deu muito resultado. Inclusive, os laterais do Fluminense foram muito mal no jogo, né? Tanto o Samuel Xavier contra o René, o Canóbio muito mal com a bola no pé, então não dava... quase não dava dificuldades para marcação. O único do Fluminense que jogou alguma coisa foi o Arias, né? Tudo bem que no último lance do jogo o Arias pede pênalti no lance que, pô, pra mim é bizarro. Poderia ter finalizado no gol, não finalizou. Ficou pedindo pênalti, o que pra mim é muito bizarro. Eu acho que deveria ter finalizado, mas foi o único cara que tentou jogar. O Fluminense hoje fez um jogo muito fraco. E mediante o fato de não ter usado o time titular no meio da semana, na Copa Sul-Americana, me dá a sensação de que, cara, pelo menos fisicamente deveria ter competido mais. E hoje o Fluminense não competiu em vários momentos do jogo. Isso me chamou bastante atenção. Arias é o vulgo Noé das Laranjeiras? É um ponto, é verdade. Outro cara que eu, por exemplo, só antes de eu falar aqui, ó, Thiago Ferreira, novo membro do canal, tamo junto, Thiagão, obrigado, irmão, obrigado pela moral aí de virar membro, tamo junto. Ó, tamo com 413 pessoas na live, 190 likes, deixa seu like aí se você não deixou, metinha de 300 likes, mas tenho certeza que para 400, a mini meta de hoje é 400, tá? Vamos para 400 likes, tenho certeza, faltam 10 pra gente chegar a 200, se puder, se inscrever no canal também, vamos ver se a gente chega aos 62 mil inscritos na live de hoje. Se tiver pela primeira vez, é um puta prazer ter você por aqui. Se inscreva, deixe seu like também. Vamos para 400 likes por aqui. Tem 2 live pics. Eu quero falar de... Eu vou ouvir os live pics aqui, mas eu quero falar de Canóbio. Meu Deus do céu. Enfim. Quero falar de Canóbio. Quero falar de Freitas. Quero falar de Jair. E quero falar de Arthur. O Gregory é um cara que quando o Botafogo recua para fazer a saída de jogo, ele faz a famosa saída apoiada, né? Faz com que tanto o Vitinho quanto o Cuiabano pelo lado esquerdo consigam sair para jogar de maneiras diferentes. Do lado direito, o Vitinho, se você pegar o mapa de calor, ele faz um corredor mais central para ajudar nessa construção mais pelo meio. Já o Cuiabano, você vê que ele é um ponta. De fato. Tanto que no primeiro tempo ele foi pouco utilizado. Deveria ser mais utilizado. E o Cuiabano, gostou, WB? Gostei do Cuiabano. E o pênalti do Arias, tem juiz que marca esse pênalti, mas se o juiz estiver marcando esse pênalti, pra acabar, né? Mas tem mesmo, pior que tem mesmo. Mas pra acabar, não foi nada. Não foi nada. Nada. O juiz acertou, não tem nem que revisar um lance desse, pelo amor de Deus. Foi absolutamente nada. Arias ou Rafinha, quem cavou melhor o pênalti? Rapaz, o pênalti do Rafinha foi constrangedor, né? Constrangedor. E pra gente fechar aqui a análise de Botafogo e Fluminense, falei de alguns lances individuais, mas, cara, uma coisa é o seguinte. Como assim ele tomou a chegada pelas costas? Ah, gente, para, né? Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão querendo jogar peteca, pô. Que chegada pelas costas, gente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, um jogador chegou do lado do outro. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão querendo destruir o futebol. Pô, tá de sacanagem. Enfim. Pô.
Para. Fui até olhar de novo pra ver se... Porra. Fui até olhar de novo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. O cara se joga num... Porra, pelo amor de Deus, cara. O cara se joga de um jeito bizarro. Nossa. Enfim. Enfim, voltando sobre o assunto. Mesmo no seu pior momento, eu acho que o Botafogo vive o seu pior momento, provavelmente... Pior não, mas um dos piores momentos recentes, né? De 2024 para cá. Tem o início do ano passado que também foi bem ruim. Mesmo assim, o Botafogo é muito forte. Esse elenco do Botafogo tem muito jogador bom à disposição, cara. E até os novos também, cara. O Jair, mais um ótimo jogo. Gregory Marlon Freitas é uma baita dupla de volantes. O Savarino voltando a marcar. Isso é importante. O Savarino é um craquinho de bola. Muito bom. Igor Jesus também é um jogador extremamente útil. É um centroavante extremamente útil. Esse Botafogo tem jogador. Pô, você tirar do banco Alex Telles, você tirar do banco... Tudo bem que o Arthur eu acho que tá longe do ideal ainda, mas você tem um Arthur saindo do banco. Você ainda tem machucado o Santi Rodrigues, vai ter o Bastos que vai voltar. Esse elenco é muito bom, muito bom. E Savarino e Igor Jesus melhor em campo, eu concordo. Dois jogadores que são os expoentes desse time. É muito bom mesmo. Esse Botafogo tem tudo para chegar muito longe. Quem tratou o Botafogo como morto na temporada 2025, mas fez isso muito cedo. Calma. O pior momento do Botafogo sempre ganha do Fluminense. Pois é. É a crise, né? A crise é isso aí. Pois é. Definitivamente é uma realidade triste para o torcedor do Fluminense contra o Botafogo. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Peço desculpa pelo nariz entupido, pela tosse, pelo visual meio abatido que eu tô aqui, tá? Tô bem resfriado, uma virose bem braba, me pegou de jeito, tá bom? Os últimos vídeos, nem tava comentando no final dos vídeos, porque eu tava realmente muito mal. Tava só copiando e colando aqui meu encerramento, tá? Vamos fazer uma live hoje à noite, tá? Eu tenho compromisso durante o dia, mas à noite teremos uma live, tá bom? Então, 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores. Dando spoiler, vire membro. Por R$3, tu pode acabar ganhando um cupom de 30% de desconto numa camisa, do Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Seleção Brasileira, né, Botafogo, etc., que tem parceiro novo chegando no canal, uma patrocinadora, uma loja de material esportivo, de camisas de time, né, que, por R$3, que é o membro do canal, tu pode ter acesso a um cupom de desconto de 30%. A matemática é desleal. A matemática não mente. Tu vai fazer um negócio da China. Então, vire membro do canal, a partir de R$3, tu consegue um plano bacana, tá? Aqui em cima tem Live Pix. Você manda mensagem de texto e de áudio pra gente e ajuda com doações pelo Live Pix. Ali em cima tem também o rafoguense10@gmail.com, é o Pix do canal. Você pode ajudar com qualquer doação e também é o e-mail de contato com a gente, que é mandar proposta de parceria, de jabá, de merchan, assim como vai ser essa patrocinadora aqui, misteriosa aí que eu vou revelar essa semana. Temos também a Fresa Corretora de Seguros, que é uma empresa que faz seguros automotivos, residenciais, seguro celular e seguro viagem. Vem feriadão aí de 1º de maio, 4 dias de feriadão, tu pode viajar. Vem férias escolares em julho, no meio do ano, tu quer viajar para fora do Brasil, tu pode fazer um seguro viagem internacional com a Fresa Corretora de Seguros. E nele você tem cobertura global em português, 24 horas por dia, de onde você estiver no mundo. Você liga pra Fresa, cotou um seguro, contratou um seguro, liga pra Fresa Corretora de Seguros, vai ter um atendente de primeira linha te atendendo e ele vai segurar o pepino, segurar o rojão por você, resolver ele e te deixar de boa, tranquilão. Teve um pepino aí, um problema com a bagagem que extraviou, ou alguma emergência médica, a Fresa vai ter o seguro lá e vai te cobrir e vai te deixar de boa, tranquilão na viagem, sem nenhum estresse.
Então, aqui embaixo tem o link para você fazer a cotação e ajudar muito o canal. Também tem o link do nosso Instagram. Cara, ajuda o canal. Você seguir no Instagram ajuda demais a gente, tá? Demais mesmo, com relação a patrocinadores e tal. O pessoal quer saber de onde são meus inscritos. No YouTube não tem como ver qual cidade vocês são inscritos. Mas no Instagram tem como ver qual cidade dos meus seguidores. Então por lá é melhor para conseguir patrocinadores. Então ajuda o canal, tá? Isso aqui é um trabalho, né? Preciso ganhar dinheiro com esse canal. Também temos aqui o link do canal 2.0, o canal reserva da gente, que tem vídeos mais curtos e vídeos shorts. E é um canal reserva porque esse aqui tomou um strike. Com mais 2 strikes, fazendo 3 em 3 meses, perderemos o canal. Pode ser que não aconteça nada e em 3 meses o strike suma, perca a validade. Beleza, ótimo. Mas se por acaso rolar mais strikes e eu perder o canal, é por lá e pelo Instagram que eu vou avisar vocês. Pessoal, fico por aqui. Tamo junto sempre. Tá em crise? Chama o Fluminense. A putinha tá sempre aí disponível para ajudar a gente. Ficamos por aqui. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.